Oi pessoal, tudo bem? Bom, a Universidade Federal do Estado do Paraná vai fazer vestibular agora, esse ano ainda em 24, para o ano letivo de 25, né? Os interessados, os alunos, né, vão prestar vestibular agora, acho que até prestaram, não sei se é outubro ou novembro, se era em outubro ou se é em novembro, e os que passarem vão se matricular no começo do ano para começar a cursar a universidade em 2025. E a universidade costuma, é praxe, né, todos os anos, fornecer 5 textos para o público em geral, principalmente para os que vão fazer vestibular, claro, para eles estudarem, porque vão cair questões desses textos. Né? Um dos textos chama-se Pense na Lagosta. Como é que fala? É uma questão, são questões ético-gastronômicas eu estou acertando aqui, por isso que eu estou olhando para lá, do David Foster Wallace, é o autor, é um escritor muito famoso, americano, muito conceituado. Esse conto é dele, Pense na Lagosta. Ele fala de gastronomia e de ética nesse conto. É um conto maravilhoso. Se não der para colocar num vídeo só, porque é meio extenso o conto, e eu tenho um limite de minutos aqui do Google, a gente grava em 2. O Pense na Lagosta 1 e o Pense na Lagosta 2, ok? Acho que vale a pena você ouvir e ler. Vou colocar o link na descrição do vídeo, mas quem publicou o texto foi a revista Piauí. É só escrever lá a revista Piauí e procurar lá, Pense na Lagosta, que você vai achar o texto. Vocês vão gostar muito. Então vamos lá. O enorme, pungente e muitíssimo bem divulgado Festival da Lagosta do Maine ocorre a cada final de julho na região costeira central do estado, isto é, ao lado ocidental da Baía de É que as letrinhas ali estão pequenas, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo aumentar, peraí. Acho que não sei aumentar isso não. Bom, vamos lá. Então, no final de julho, ocorre um Festival da Lagosta, repetindo, né? Lagosta do Maine, que é a região costeira central do estado, isto é, ao lado ocidental da Baía de Penobscot. Tronco nervoso da indústria de lagosta do Maine. Pelo jeito lá todo mundo vive da lagosta, né? A chamada região costeira central vai de Owls Reed e Thomaston ao sul até Belfast, ao norte. Na verdade, poderia se estender até Bucksport, mas nunca conseguimos passar de Belfast, seguindo rumo ao norte pela Rota 1, cujo tráfego no verão é, como se pode imaginar, inimaginável. As duas principais comunidades da região são Gunning, com suas famílias ricas tradicionais, Marina, restaurantes 5 estrelas e pousadas maravilhosas, e Rockland, um vilarejo de pescadores muito antigo que a cada verão abriga o festival do histórico Harbour Park, bem ao lado da água. O turismo e as lagostas são os principais setores de atividade da região costeira central. 2 ramos associados ao clima quente e o Festival da Lagosta do Maine, mais uma interseção dessas indústrias, representa uma colisão
proposital, alegre, lucrativa e barulhenta. O assunto escolhido para esse artigo da revista Gourmet é o 56º FLM, Festival da Lagosta, né, o FML, promovido de 30 de julho a 3 de agosto de 2003. 30 de julho a 3 de agosto de 2003. Neste ano com o tema oficial de Faróis, Risadas e Lagostas. O público pagante total superou as 80 mil pessoas. Ixi, Maria. Haja lagosta. Em parte, graças a um anúncio veiculado nacionalmente na CNN em junho, no qual a editora sênior da revista Food e Wine saudava o FLM, o festival, né, com uma das melhores festividades gastronômicas do mundo. Pontos altos do festival em 2003. As apresentações de Lee Ann Warnock e Orleans, o concurso de beleza anual da deusa do mar do Maine, o grande desfile do sábado, a corrida sobre gaiolas de lagosta em memória a William G. Atwood, no domingo, a competição anual de culinária amadora, os brinquedos e estantes do parque de diversões, as barraquinhas de corrida e a praça de alimentação principal da FLM, quer dizer, F Festival, L Lagosta, M Maine, né? Festival de Lagosta de Maine, que é o local lá. Onde perto de 12 mil quilos de lagostas do Maine fresquinhas são consumidas após serem preparados na maior panela para lagosta do mundo. 12 mil quilos, 12 toneladas de lagosta, perto do acesso norte do festival. Também são oferecidos sanduíches de lagosta, folhados de lagosta, lagosta salteada, salada de lagosta Down East, sopa creme de lagosta, ravioli de lagosta e bolinhos fritos de lagosta. É possível obter lagosta a Thermidor em um restaurante tradicional chamado Black Pier, no cais noroeste de Harbour Park. Um amplo estante de madeira de pinho patrocinada pelo Conselho de Fomento à Lagosta do Maine distribui panfletos, né, gratuitos com receitas, dicas de consumo e curiosidades sobre lagostas. O vencedor da competição de culinária amador da sexta-feira preparou potinhos de lagosta com açafrão, receita que agora se encontra disponível ao público para download no site www.mainelobsterfestival.com. Há camisetas de lagostas, bonecos articulados de lagostas, lagostas infláveis para piscinas e chapéus acopláveis de lagosta com enormes garras escarlates que chacoalham em molas. Este correspondente viu tudo isso, porque o autor do livro, David, ele foi mandado lá pela revista, acho que foi a revista Time, para assistir o festival, para participar do festival e escrever um conto, escrever um artigo.
Então, por isso que ele põe assim, né? Lagostas infláveis para piscina e chapéus acopláveis de lagosta com enormes garras escarlates que chocoalham em molas. Este correspondente, quer dizer, ele, né, o autor, viu tudo isso acompanhado por uma namorada e ambos os pais, um dos quais, a propósito, é nascido e criado no Maine. Ainda que no interior da região, mais ao norte, uma terra de batatas e um mundo de distância do turismo da região costeira central. Para fins práticos, todo mundo sabe o que é uma lagosta, né? Todo mundo sabe o que é uma lagosta. Quem não sabe ainda, vai lá no Google, escreve lagosta e clica em imagens, vai saber o que é uma lagosta, né? Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou sentado aqui meio torto. Pronto. Como de costume, todavia, existe muito mais para saber do que a maioria de nós se importa em descobrir. É tudo uma questão de interesses pessoais. Em termos taxonômicos, uma lagosta é um crustáceo marinho da família Homaridae, caracterizado por 5 pares de patas presas. Quer dizer, as patas são as presas, né? Como muitas outras espécies de carnívoros bentônicos, as lagostas são ao mesmo tempo caçadoras e saprófagas. Possuem antenas, olhos pedunculares e guelras nas patas. Há mais ou menos uma dúzia de tipos diferentes de lagostas ao redor do mundo, mas a espécie aqui relevante é a Homarus americana. Americanos, né? O nome correto dizer isso, revelante. A espécie aqui revelante é Homarus americanus, conhecida como lagosta do Maine ou lagosta americana. A palavra inglesa lobster vem do inglês antigo lobestre, supostamente uma corruptela de logusta, a palavra latina para gafanhoto, que também é a raiz de lagosta, combinada com o inglês antigo lope, que significa aranha. Além disso, um crustáceo é um artrópode aquático da classe crustácea, que inclui caranguejos, camarões, cracas, lagostas e lagostins de água doce. Tudo isso está lá, na enciclopédia. E os artrópodes são meninos de... E os E os artrópodes são membros do filo Arthropoda, que abrange insetos, aranhas, crustáceos e dilópides, que possui como principal traço comum, além da ausência de uma estrutura centralizada, cérebro espinhal, um exoesqueleto quitinoso composto por segmentos ao qual se articulam pares de apêndices. Subindo aqui mais um pouco. A questão é que as lagostas são basicamente insetos marinhos gigantes. Por sinal, o termo usado pelos nativos da região costeira central para falar de lagostas é inseto. Por exemplo, aparece lá em casa no sábado, vamos cozinhar uns insetos.
O que na verdade quer dizer cozinhar umas lagostas. Como a maioria dos artrópodes, as lagostas remontam ao período Jurássico. Biologicamente, são anteriores aos mamíferos que bem poderiam ser de outro planeta. E, particularmente, em seu estado natural marrom esverdeado, brandindo as garras como se fossem armas e agitando as grossas antenas, não são bonitas de se ver. E é verdade que se trata de lixeiras do mar, comedoras de coisas mortas, embora também comam um pouco de moluscos vivos. Certos tipos de peixes machucados e por vezes umas às outras. Quer dizer, não é jeito nada, né? Até se come, né? Cultura inútil. Armadilhas para lagostas geralmente usam como isca arenques mortos. Arenques é um tipo de peixe, né? Então eles fazem as armadilhas para pegar lagostas e botam lá dentro da armadilha, da cesta, né? Arenques mortos. Quer dizer, a lagosta come bicho morto na boa, sem problema nenhum. Mas também são boas de comer. Ou pelo menos é o que achamos agora. Até certa altura do século XIX, todavia, a lagosta era literalmente um alimento de classe baixa, consumido apenas pelos pobres e encarcerados. Até mesmo no rude ambiente penal dos primórdios da história americana, algumas das colônias tinham leis limitando o uso de lagostas à alimentação dos detentos, a uma única vez por semana, porque isso era julgado cruel e incomum, semelhante a obrigar pessoas a comerem ratos. Uma das razões para esse baixo prestígio era a fartura de lagostas na Nova Inglaterra. Na Nova Inglaterra, de então, abundância inacreditável. São as palavras com que uma fonte descreve a situação, inclusive com relatos de peregrinos de Plymouth, capturando lagostas à vontade com as mãos nuas, ou do antigo litoral de Boston, coberto de lagostas após uma série de tempestades. Elas foram consideradas um incômodo fedorento e moídas para serem usadas como adubo. Também é preciso levar em conta que as lagostas pré-modernas eram cozidas mortas. E em seguida postas em conserva, geralmente em sal ou embalagens herméticas primitivas. A indústria da lagosta no Maine teve início com uma dúzia dessas fábricas de conserva nos anos de 1840, de onde as lagostas eram enviadas a lugares tão distantes quanto a Califórnia. E a demanda existia somente por serem baratas e possuírem um alto teor de proteína. Eu que sou carnívoro, né? Ia adorar comer uma lagosta. Basicamente, um combustível mastigável. Hoje em dia, é claro, a lagosta é chique. Uma iguaria, poucos graus abaixo do caviar. Possui uma carne mais saborosa e substancial que a maioria dos peixes. Essa eu não sabia. Com um gosto sutil se comparado ao gosto do mar, dos mexilhões e dos mariscos.
Na imaginação alimentícia popular dos Estados Unidos, a lagosta se tornou o análogo marinho do filé, ao lado do qual é tantas vezes servida como surf and turf, na parte mais cara dos cardápios de cadeias de restaurantes. Você vê? Aliás, um projeto óbvio do FLM, do festival, né, e de seu patrocinador onipresente, o Conselho de Fomento Alagoas, o Conselho de Fomento à Lagosta do Maine, é combater ideias de que a lagosta é uma comida luxuosa, cara ou prejudicial à saúde, adequada somente a paladares afetados ou como petisco ocasional para escapar da dieta. Palestras e panfletos enfatizam sem descanso que a carne de lagosta tem menos calorias, menos colesterol e menos gordura saturada que a carne de frango. E na praça de alimentação principal, é possível comprar 1/4 gíria da indústria para uma lagosta de 600 gramas. O que é um copinho com 120 gramas de manteiga derretida, um saco de batatas fritas e um pãozinho com manteiga por $12, o que é apenas um tantinho mais caro que jantar no McDonald's. É claro que o hábito corriqueiro de mergulhar carne de lagosta em manteiga derretida torpedeia todas essas alegres curiosidades saudáveis sobre gordura, o que nunca é mencionado pelo material promocional do Conselho, assim como os informativos da indústria da batata nunca mencionaram o creme azedo e os cubinhos de bacon. Saiba que no Festival da Lagosta do Maine, a democratização da lagosta vem acompanhada por toda a inconveniência maciça e concessão estética da verdadeira democracia. Confira, por exemplo, a supracitada Praça da Alimentação Principal, para a qual existe uma fila constante digna da Disneylândia, e que consiste em meio quilômetro quadrado de balcões de cafeteria protegidos por um toldo e fileiras de longas mesas institucionais onde amigos e desconhecidos sentam-se coladinhos, quebrando, mastigando e babando. É um lugar quente onde o teto descaído aprisiona o vapor e os odores, sendo que estes últimos são fortes e apenas parcialmente relacionados a alimentos. É também um lugar barulhento e uma porcentagem considerável do ruído total é mastigatória. Quer dizer, os caras faziam barulho para comer a lagosta, né? Entende isso? A comida é servida em bandejas de isopor, os refrigerantes não têm gelo nem gás, o café é café de loja de conveniência em mais isopor e os talheres são de plásticos. Não é possível encontrar nenhum daqueles garfos especiais e compridos que servem para extrair a carne da cauda. Ainda que alguns clientes espertos tragam os seus de casa. O número de guardanapos fornecido também não chega nem perto do suficiente, levando-se em consideração que comer lagosta é uma lambuzeira, especialmente quando se está
espremido em bancos ao lado de crianças de idade variadas e estágios vastamente diversos de coordenação motora. Isso sem mencionar as pessoas que de algum jeito conseguiram contrabandear sua própria cerveja em enormes isopores que bloqueiam a passagem, ou aquelas que aparecem de repente com toalhas de plástico que espalham sobre porções consideráveis das mesas numa tentativa de reservá-las, as mesas, aos seus grupinhos. E assim por diante. Era uma zona, né? Festival aí. Na opinião do autor, né? Do David aí. Isolado, qualquer um desses exemplos, naturalmente, não passa de um incômodo trivial. Mas o fato é que o FLM se mostra cheio desses pequenos aborrecimentos irritantes. Por exemplo, quando você descobre que precisa pagar $20 a mais por uma cadeira dobrável se quiser se sentar ao assistir a alguma das grandes atrações do palco principal. Ou a loucura desenfreada que se instala em Tenda Norte quando começa a distribuição dos copinhos minúsculos, que mais parecem dedais, com bocadinhos das receitas finalistas da competição de culinária. Ou a aclamadíssima final do concurso da beleza Deusa do Mar do Maine, que se revela excruciantemente longa e consiste sobretudo em intuitos, agradecimentos e homenagens a patrocinadores locais. Melhor nem falar sobre a terrível inadequação dos banheiros químicos, nossa senhora, ou sobre o fato de não haver lugar algum para se lavar as mãos antes ou depois de comer. Quer dizer, o cara foi detalhista, né? Falou de tudo, né? Bom, não vai caber aqui, nós vamos continuar a história do Pense na Lagosta no 2, no vídeo 2, né? Pense na Lagosta 1 é esse aqui. E o Pense na Lagosta vídeo 2 é o próximo, que eu espero que caiba, eu não me lembro o tamanho. Então é isso. Vão lendo. Acessem Revista Piauí no Google, procura lá na Revista Piauí, Pense na Lagosta, eu conto por escrito, que você pode me ouvir e ler ao mesmo tempo. É legal. Você escutar e ler o texto ao mesmo tempo é muito legal, tá bom? Grande abraço. Até já.